Cara, se você não vive em Marte e conhece minimamente de inteligência artificial, com certeza você já foi impactado por algum anúncio da Adapta. Isso porque está viralizando um vídeo onde um carinha aqui, que é cofundador da Adapta.org, a maior startup de IA generativa do Brasil, está pagando uma licença do GPT pago para você usar de graça. A empresa do empreendedor Max Peters, fundada em 2023, hoje já possui mais de 100 mil clientes na sua base. Além disso, eles foram responsáveis por organizar o maior evento de IA generativa do Brasil e já se posicionam hoje como uma das startups de IA generativa mais promissoras da América Latina. Nesse vídeo, a gente vai analisar no detalhe todas as estratégias, táticas e iniciativas de marketing que fizeram a Adapta obter esse resultado. Então, sem mais delongas, bora pro miro. Bom, pessoal, vamos lá então. E antes da gente começar, só dois recados muito importantes. O primeiro deles é esse material aqui que a gente vai ver nesse vídeo, ele vai estar disponível na descrição. Então esse miro vai estar disponível aí na descrição para vocês conseguirem analisar e guardarem aí no computador de vocês. E se você tem uma empresa, precisa de ajuda para implementar essa e outras estratégias de marketing aí no seu negócio, principalmente se for um negócio B2B, eu também vou deixar um link aqui embaixo para minha consultoria. Você pode me chamar no WhatsApp, a gente agenda uma reunião de diagnóstico e talvez eu consiga ajudar você aí a impulsionar os seus resultados, beleza? Então, bora lá então para a análise da Adapta, galera. Primeiro ponto aqui da nossa análise é a gente entender um pouco do produto da Adapta. Cara, quando a gente olha para mercado de inteligência artificial, super em alta, muito hype, às vezes, né, mais do que valor gerado ali para os clientes em muitos produtos, muita empresa nascendo, muita empresa morrendo. E aqui eu trouxe basicamente um landscape de inteligência artificial com categorias de produto que existem aí dentro desse mercado. E dentro desse landscape eu enxergo que a Adapta ela está posicionada muito ali no meio dele, né? A Adapta, na realidade, como produto, atua como um copiloto de IA no seu dia a dia profissional, de certa forma. Mas quando a gente olha para a estrutura da Adapta, né, a gente não tem só um produto propriamente dito, a gente trabalha muito forte ali, a Adapta no caso, trabalha muito forte 3 pilares da solução. Primeiro pilar da solução, cara, uma interface muito boa de usar inteligência artificial. Então, cara, todo mundo quer usar IA no dia a dia, porém, usar IA no dia a dia implica em um problema. Todos os dias estão surgindo modelos novos, modelos melhores, o Cloud fica melhor que o GPT fica melhor que o Gemini supera o Cloud, aí vem um modelo chinês e supera todo mundo. E é praticamente impossível você ficar trocando de IA toda hora. E claro, se você quiser usar a versão Pro dessas IAs, você vai ter um custo que varia de 20 a 40 dólares cada IA. Então, se você for assinar todas as inteligências artificiais, você vai ter um custo muito alto. O que a Adapta faz? Ela traz todas as IAs dentro de uma única plataforma. Então, você consegue usar... Para uma atividade, você consegue usar o Cloud, que desempenha ali melhor. Para outra atividade, você consegue usar o GPT. Tudo isso dentro de uma mesma interface. Sem precisar ficar trocando de ferramenta e sem precisar pagar múltiplas ferramentas. Então, o primeiro pilar da solução básica de produto aqui, cara, é uma UX muito boa para você usar inteligência artificial no dia a dia. Porém, a gente sabe que o mercado de IA ele está em constante desenvolvimento, constante evolução, principalmente agora que a gente está no início, né, dessa curva de adoção em massa da inteligência artificial. Então, a Adapta ela trabalha num pilar muito forte de capacitação, onde a gente tem cursos ali de como extrair o máximo valor da inteligência artificial no dia a dia. O que é algo muito bom, porque primeiro, a Adapta ela consegue educar o mercado. Então, RD Station fez muito isso aqui no Brasil com o Inbound Market. Eu vejo que a Adapta é a RD Station da IA. Hoje, no nosso contexto Brasil, eles estão fazendo esse trabalho muito forte de educar o mercado, tanto através de conteúdo gratuito, quanto através de evento, como a gente vai ver ao longo da análise, como através de cursos que estão disponíveis, formações, certificações ali dentro da plataforma. E aí o terceiro pilar, que eles não dão tanto destaque, mas eu acho bem legal, é a questão da curadoria de informação. Então a Adapta, quando você vira assinante, você tem uma newsletter, Adapta, onde você recebe as principais notícias
o que está acontecendo, lançamentos dentro do mercado de inteligência artificial. E, cara, se tratando de IA, isso é muito bom, porque tem muito ruído, muita informação surgindo. Então, ter uma empresa que cure essa informação para que você tenha acesso de fato ao que é essencial e faz sentido para o seu dia a dia, é muito legal. E a Adapta entra com esse pilar de curadoria também. E com isso a gente tem um produto muito bom e muito bem amarrado, que a Adapta consegue oferecer aqui para os seus clientes. E aí a gente vem aqui mais para baixo na nossa análise com um pouco de detalhamento desses produtos, né? Então a gente tem o Adapta One, que é basicamente essa plataforma multi-IA, você consegue usar várias inteligências artificiais dentro de uma mesma interface, então aqui tem diversos modelos, né? Os principais aqui da OpenAI, Cloud, Gemini, mas também tem os modelos do Llama, Mistral, modelos aqui de criação de imagem, isso é bem legal. E aí um detalhe bem legal que eu acho também, eles têm um modelo que é basicamente imagino que seja um roteador ali de IaaS, onde você faz uma solicitação, né, um pedido para IA e ele encontra o melhor modelo para aquele tipo de tarefa que você precisa. Então isso é muito legal também ali dentro da plataforma. E tudo isso num formato mais B2C, que eu, você, todo mundo que tá aqui assistindo esse vídeo, a gente consegue lá no site da Adapta e contratar essa solução para a gente usar no nosso e-mail e paga lá, acho que tá R$ 99 por mês, a gente consegue ter acesso a tudo isso. Mas a Adapta também tem o Adapta One Business, que é a mesma solução, só que pensando no contexto de negócio, onde eu tenho múltiplos usuários, múltiplos departamentos, eu preciso ter uma governança, gestão de acesso, gestão de uso da plataforma. Então a Adapta, ela tem essa solução B2B, e a gente vai ver mais para frente que é muito interessante como o Adapta One pessoa física e o Adapta One pessoa jurídica, eles se interligam muito bem dentro de um looping de aquisição interessante ali para Adapta. A gente tem também as capacitações, então a Adapta tem aqui 7 cursos de inteligência artificial muito práticos e muito aplicáveis para o dia a dia de qualquer profissional. Eles, como o Max Peters, que é o fundador, ele tem um background de copy, né? Dá para ver ali que no começo a Adapta era uma ferramenta muito voltada para marketer e copywriter. Hoje a Adapta ela já tem a robustez de atender aí diversos tipos de profissionais, advogados, eles têm algumas soluções ali bem bacanas dentro da plataforma, enfim. Eles conseguiram capilarizar bem nesse sentido. E aí a gente tem aqui a curadoria, né, que é basicamente a newsletter da Adapta que eu comentei com vocês. E aí, pensando nessa estrutura de produto, a gente já vem pro primeiro grande pilar, eu diria, de crescimento, talvez da empresa, que é a lógica como o produto é adotado e como o cliente ele vai tendo múltiplos upsells de acordo com o ponto de contato que ele tem com a marca. Então, cara, vamos pensar o seguinte. A gente tem a máquina de aquisição da Adapta, gerando lead via conteúdo, via mídia paga, via social, enfim, todos os canais de aquisição que eles trabalham, que a gente vai ver no detalhe ao decorrer desse vídeo. E, cara, a pessoa pode chegar na Adapta de infinitas formas, e pode ser tanto o colaborador, o funcionário, que quer usar a ferramenta, ou pode ser o empresário, né, que tem uma empresa com 10, 20, 50, 100 funcionários, e também quer usar IA no dia a dia para otimizar a rotina dele, tornar mais produtivo e otimizar a empresa também, de certa forma. E aí cada uma dessas personas vai utilizar e ter um caminho diferente dentro da plataforma. Então aqui tem alguns exemplos muito claros que acontecem ali dentro, que fazem com que a Adapta tenha um crescimento acelerado. Então o empresário ele quer otimizar o trabalho dele com IA. Ele contrata o Adapta para ele. Só que ele tem uma boa experiência com o produto e tendo uma boa experiência com o produto, ele contrata o Adapta One Business para os funcionários. Então o cara que era uma licença única, agora já virou uma conta com 15, 20, 30 licenças ali, sem necessariamente aumentar o CAC
da Adapta, né? Porque o CAC foi para adquirir esse empresário no Adapta One, pessoa física. E aí esse próprio empresário que teve uma boa experiência, ele traz uma conta às vezes com 50 usuários lá dentro, que vai gerar uma receita relevante a longo prazo para eles. A gente também tem o modelo inverso, que é o funcionário que ele quer se capacitar em inteligência artificial, então ele chega na Adapta por conta dos cursos, e aí ele aprende a usar IA, vê que a plataforma é muito boa, começa a usar o Adapta One no dia a dia dele. Ele usando o Adapta One, muitas vezes ele vai falar para o líder dele, e aí o líder dele vai lá e implementa o Adapta One Business ali para o departamento, às vezes até para a empresa inteira, se for uma empresa menor. Então esses múltiplos pontos de contato são muito interessantes, né, para fazer esse looping de growth. Aqui tem a ideia desse looping de growth que a Reforge traz muito forte, né? Então é uma referência bem interessante que eu vejo sendo aplicada, não sei se de maneira consciente ou não, ali dentro da Adapta, mas com certeza gera uma relação LTV-CAC bem bacana para a empresa. E a gente também tem a questão dos eventos, né? Então muitas vezes a pessoa, todo cliente do Adapta, ele é um potencial cliente de evento, e todo cliente de evento é um potencial cliente de produto, de plataforma. E aí, para impulsionar ainda mais todo esse growth loop dentro da Adapta, a gente tem um programa de referral, né, de indicação mesmo, Member Get Member, muito parecido com aqueles modelos que a Uber fazia aqui no Brasil alguns anos atrás, acho que hoje em dia não faz mais, mas basicamente, cada vez que você indica um amigo seu para Adapta, você ganha R$100 pela indicação, e o indicado, ele ganha ali R$50 de desconto, se ele vier através do seu link, 2 cursos grátis dentro da plataforma e 1 ano de Adapta GPT-4 ali, para ele utilizar de maneira gratuita. Então é aquela ideia de, cara, não é só você que ganha indicando, a pessoa que tá sendo indicada, ela também tem um benefício para vir usar a plataforma. Então isso é muito interessante. E além dos R$100, eles têm um programa ali de quantidade de indicações, né? Então, quanto mais você vai indicando, você recebe alguns prêmios aqui. Tem moletom, camiseta, mochila, inclusive assinatura vitalícia ali dentro da Adapta, se você atingir 100 indicações. Então isso ajuda, obviamente, a impulsionar todo esse growth loop B2C, B2B que já acontece de maneira natural ali dentro da companhia. Bom, e aqui entrando agora na parte de redes sociais da Adapta, a gente trouxe aqui um pouco da estratégia deles de Instagram, que é onde eles estão colocando mais esforço, assim eu vejo, principalmente se tratando de redes sociais. YouTube, eles não tem muita coisa, TikTok também tem algumas postagens, mas dá para ver que ainda não estão colocando tanto esforço no TikTok também. E se tratando de Instagram, cara, eles têm uma página bem grande, assim, 300 mil seguidores para uma conta corporativa é um número relevante. E eles têm algumas linhas editoriais muito claras ali dentro do Instagram, pelo menos na minha percepção. Então, tem aqui o detalhamento para vocês lerem na análise também, e aqui alguns exemplos de posts que estão conectados a essas linhas editoriais, tá? Mas basicamente, o que a Adapta faz? Ela traz pílulas de conhecimento sobre IA para o mercado, então mais uma vez trabalhando muito forte o pilar de capacitação. O Max Peters, que é o CEO e fundador da Adapta, ele tem uma participação muito ativa em podcasts, então essa participação ativa dele gera muitos cortes bons, e aí a Adapta acaba aproveitando muito desses cortes aqui para produzir conteúdo no perfil, e eles têm muito conteúdo relacionado ao Adapta Summit, então tanto cortes de palestras como frases impactantes dos palestrantes, eles conseguem aproveitar isso muito bem para gerar conteúdo e educar o mercado ali dentro do Instagram deles. Então aqui tem alguns exemplos para vocês olharem depois, lembrando que aqui no Miro, se vocês clicarem aqui nesse cantinho onde aparece o símbolo do Instagram, vocês são direcionados ali para a postagem, tá? Para conseguir ver no detalhe esse post. E aí no LinkedIn eles fazem também algumas publicações, principalmente carrossel e post de imagem fixa, né? E sempre reciclando ali os conteúdos do Instagram, trazendo dicas e novidades do mercado de inteligência artificial para os seguidores, mas também é algo que eles estão
eu vejo que eles estão iniciando, assim, o forte mesmo de foco da Adapta é o Instagram. E aqui eu entro num outro pilar muito legal da Adapta, que é a própria marca pessoal do Max Peters, do fundador. Cara, o Max, ele tem uma carreira muito brilhante como empreendedor, e a Adapta já é um dos maiores cases de sucesso de inteligência artificial do Brasil, então isso faz com que ele seja convidado para muito podcast. E ele tem muitos insights relevantes, eu acho que ele está escrevendo um livro agora também. Então, cara, é um cara que gera um conteúdo de alto nível nos programas que ele vai. E isso com certeza acaba recaindo no branding ali da Adapta e acaba gerando potenciais leads e potenciais clientes para a empresa também. E aí, como a gente viu, esses cortes eles são aproveitados no perfil pessoal no perfil profissional da Adapta, né? E também ele traz esses cortes pro perfil pessoal dele. Então, tanto aqui no Instagram como no YouTube Shorts, eu já vi algumas coisas também. Tem bastante conteúdo de corte de podcast do Max. E aqui no YouTube do Max, ele já produziu alguns vídeos, parou já faz 1 ano de produzir conteúdo por lá, mas tem alguns conteúdos de empreendedorismo bem bacana. Já tem 37 mil inscritos, então é uma audiência relevante, né? Como ele é um empreendedor serial, a galera acaba procurando bastante pelo nome dele. Ali no YouTube tem uns vídeos bem bacana, mas poucos relacionados à Adapta em si, né? Mais falando de negócios, algumas coisas de inteligência artificial também. E o Max, ele tem mantido uma frequência maior de produção de conteúdo mesmo no LinkedIn. Então o Max, ele utiliza o LinkedIn com uma frequência muito boa, publicando ali de 3 a 4 vezes na semana. E lá ele trabalha muito forte a marca pessoal dele como líder e como empreendedor. Óbvio que ele cita a Adapta, quando teve o Adapta Summit ele postou algumas coisas, mas aqui o trabalho é muito focado na marca pessoal dele. Eu imagino que isso seja até uma maneira de construir uma esteira e um caminho para o lançamento de um livro, algo nesse sentido no futuro, que eu vejo que em alguns podcasts ele já comentou sobre. Mas é muito interessante, né? Que ele tem deixado de produzir conteúdo nessas redes tipo YouTube e Instagram e tem focado mais a construção de uma marca pessoal aqui no LinkedIn, sempre trazendo reflexões interessantes ali para a galera que segue ele, que são 23 mil seguidores, né? Para o LinkedIn já é uma audiência considerável. E aqui, trazendo sobre marca pessoal também, um ponto que a Adapta trabalhou muito bem foi a questão dos embaixadores, né? Então eles selecionaram algumas figuras públicas com muita audiência, tipo Ricardo Amorim e Danilo Gentili, para ser embaixador da empresa. Então esses embaixadores nas redes sociais deles, eles falam sobre IA, muitas vezes citam a Adapta e também eles utilizam esses embaixadores ali nos criativos de tráfego pago deles, que deve gerar um CTR muito interessante, né? Esse tipo de estratégia. Então, você vê um criativo com o Danilo Gentili, ali no Instagram, minimamente, isso vai chamar a atenção e te incentivar a clicar ali naquele conteúdo. Então, esse crescimento pautado em cima de embaixadores, né? Até para a construção de marca da Adapta, é algo que eles vêm fazendo e vêm fazendo muito bem também. Pessoal, entrando aqui agora então na parte de tráfego pago, a Adapta, como eu falei ali no começo do vídeo, né, eles investem muito em tráfego pago, é um mecanismo bem utilizado ali pela empresa. E analisando os criativos da Adapta, a gente consegue ver 3 padrões ali muito interessantes de criativo. Eles variam muito, eles variam texto, variam vídeo, então eles testam a abertura A com a continuação B, a abertura B com a continuação A, fazem múltiplos testes nesse sentido, mas existe 3 linhas de criativo muito claras ali dentro do Meta Ads. A primeira delas são criativos com comparativo de preço, então lembra que a gente falou que a Adapta, no final das contas, ela é uma plataforma para você usar várias IAs em um lugar só, então o gancho que eles usam muitas vezes é, cara, ChatGPT custa $20, né? R$110, o Claude mais R$120, Perplexity mais não sei quantos reais. Se você fosse pagar tudo, você ia gastar R$1.000. Aqui na Adapta você paga R$99 por mês.
Então, esse gancho de comparativo de preço, né, de todas as IAs versus tudo que a Adapta oferece, é o que está na maioria dos criativos ali que eles utilizam em Meta Ads. E agora também, depois que teve o Adapta Summit em agosto, eles têm bastante criativo rodando gravado durante o evento. Então, qual que é a ideia aqui que eu vejo que surgiu? Eles aproveitaram que o evento foi gigante e utilizaram ali a estrutura do evento para gravar esses criativos e trazer o evento como se fosse um argumento de autoridade ali dentro daquele criativo que eles estavam gravando. Então era sempre uma pegada meio caótica, né? Aqui, mais uma vez, tem os links, vocês podem olhar no detalhe cada um dos criativos que eu deixei linkado aqui no material. Mas sempre trazendo essa ideia caótica do evento, putz, maior evento de inteligência artificial e estamos aqui para te apresentar essa oportunidade, pá. E aí fazer oferta para o cliente. E a gente também tem uma linha menos utilizada ali dentro do Meta de criativos estáticos. Eles usam muito esse modelinho aqui do Notas da Apple, né? E caixinha de pergunta também, para fazer uma oferta mais direta ao ponto do produto, com alguns gatilhos ali dentro da copy desse criativo também. Imagino que seja mais para remarketing isso aqui, né? Mas o foco deles muito grande está nisso aqui, né? Esses criativos de comparativo de preço e valor entregue pela IA individual versus Adapta com todas elas. E aí um ponto bem legal que eles fazem é o seguinte: agora está rolando uma promoção de aniversário da Adapta, uma oferta especial. E aí eles estão direcionando não para a página principal da Adapta, eles estão direcionando para uma página onde eu tenho um vídeo. E aí aquele estilo de página onde você precisa assistir o vídeo para ter acesso ao restante do conteúdo. E nesse vídeo, eles fazem a venda da plataforma junto com um bônus exclusivo, que é essa formação AI for Business com o Nathan Labs, que é um cara de Harvard, super, ultra, mega qualificado. Ele tem uma formação que foi desenvolvida em parceria com o Max Peters e é vendida lá nos Estados Unidos. Eles trouxeram o conteúdo dessa formação aqui como um bônus exclusivo de aniversário para dentro da plataforma da Adapta. Então, nesse vídeo aqui, eles constroem toda a narrativa para fazer você enxergar valor e depois é liberado a página com todos os detalhes de produto e a opção de você comprar. Então, quase todas as campanhas de Meta Ads que estão rodando hoje na Adapta estão direcionando para essa ELP. E aqui no material eu deixei um pouco dessa estrutura da VSL que eles utilizam bem definida. Então vocês podem, depois eu convido vocês a olharem o material e olharem no detalhe a estrutura dessa VSL também, que é bem interessante, cara. Tudo que a Adapta faz em termos de copy, eu gosto de parar para olhar, porque o Max é uma grande referência em copy, né? Já teve a agência de copyright, enfim. Então, é sempre um aprendizado, a gente está olhando para isso, e essas VSLs também. Eu, particularmente, não gosto muito dessa estratégia de ter um vídeo ali bloqueando a página e tudo mais, mas possivelmente se tá no ar é porque está dando resultado de alguma forma. E aqui a gente tem a parte de Google Ads, né? Então, cara, a Adapta faz campanhas de search com alguns termos principalmente branded, alguns termos mais fundo de funil voltados para inteligência artificial. Ali eu observei que eles estão rodando campanhas nesse sentido também. E vídeos no YouTube, muito vídeo no YouTube. Aqui tem alguns exemplos, né? E aí o vídeo criativo é muito parecido com aqueles do Meta Ads, obviamente adaptado às dimensões do YouTube, ao formato e tudo mais. Porém, criativo ali muito parecido, sempre puxando para comparativo de preço, não paga 400 IAs, paga a Adapta que você tem tudo num lugar só. E aqui eu consegui encontrar também alguns anúncios de display, possivelmente remarketing, que eles rodam ali dentro da plataforma do Google também para aumentar a conversão de quem muitas vezes talvez não visitou o site, não comprou, enfim, ficam perseguindo a galera com esses anúncios aqui também. E aqui, para a gente encerrar o nosso material, a gente tem o Adapta Summit, né, cara? Adapta Summit
que foi a segunda edição agora em 2025. Infelizmente eu não consegui ir no evento, mas foi mais uma vez o maior evento de IA generativa do Brasil, hein? Então lotou de pessoas lá no evento e o ingresso não é um ingresso barato, né? Tinha alguns ingressos lá, o VIP, acho que estava mais de 7 mil reais, se eu não me engano. Inclusive a Adapta Summit tem um Instagram só para o Adapta Summit, que você consegue acompanhar lá todos os detalhes do evento. E, cara, isso aqui para mim é uma puta ferramenta de construção de marca para Adapta, né? E com certeza ali dentro da empresa é uma BU à parte. Isso aqui deixou de ser uma iniciativa de marketing, iniciativa de branding para virar uma unidade de negócio dentro da empresa, porque com certeza é altamente lucrativo para eles, mas também, cara, move cultura, educa o mercado. Isso aqui, a longo prazo, causa uma transformação muito, muito legal assim, para o mercado de inteligência artificial. Eu vi o Max comentando que nesse último evento da Adapta, todos os participantes já eram clientes, né? No de 2024, não. Tinha ali alguns participantes que não eram clientes, e vice-versa, né? Clientes que não foram participantes. Mas nesse evento de 2025, acho que 100% da base ali foi de clientes da Adapta. Então, cara, puta upsell aí que eles conseguiram fazer também pro evento. E hoje, uma das maiores ferramentas aí de branding e de educação do mercado de inteligência artificial brasileiro, a Adapta está conseguindo executar, né, a partir desse evento. Aqui eu coloquei alguns palestrantes, só para vocês terem ideia do calibre das pessoas que palestraram nesse evento. Então, o próprio Nathan Labs, lá da formação que eles estão fazendo o aniversário da Adapta agora, o cara da NVIDIA, Shark Tank, enfim, tem muita gente massa ali no escopo de palestrantes. E, cara, é basicamente isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Então, esse foi o vídeo da nossa análise de como a Adapta fez aí para atingir mais de 50 mil clientes em um ano e hoje tem mais de 100 mil assinantes. Eu espero que vocês tenham gostado, minimamente extraído algum insight a partir dessa análise que tu consiga aplicar na sua empresa, aplicar no seu negócio para alavancar resultado também. Lembrando que esse Miro vai estar disponível aqui na descrição. E se você tem uma empresa, precisa de ajuda com as suas estratégias de marketing, também não deixe de conhecer a minha consultoria, que o link está aqui na descrição também, beleza? E mais um recado para você que é gestor de tráfego, prestador de serviço, ou você que é fundador de startup e quer usar o LinkedIn para gerar leads, construir lead magnets como esse que eu posto aqui no YouTube para vocês, mas que eu também compartilho no meu LinkedIn. Estou lançando uma mentoria de construção de lead magnets, então vou deixar o link dessa mentoria aqui na descrição também, caso vocês tenham interesse em conhecer. Eu convido vocês a clicarem nesse link, a gente agenda uma reunião e consegue formatar algo bem legal, bem personalizado para vocês também. Fechou, pessoal? Vou ficando por aqui e falou, até mais.